Sejam todos muito bem-vindos! Bem-vindos aonde, prof? Bem-vindos à aula de Educação Física, nossa primeira aula. E eu estou aqui muito feliz que você está aí do outro lado acompanhando essa aula. Vai participar das nossas práticas, temos momentos aí muito interessantes nas nossas aulas e eu quero a tua participação. Mas você deve estar se perguntando, quem é você, prof? Eu sou a professora Irislene Mendes da Silva, mas você pode me chamar sem problema nenhum de Prof. Iris, certinho? Vou me apresentar melhor para ti já. Já te adianto que nós teremos aí diversas aulas com temáticas aí muito bacanas, muito interessantes, e eu conto com a tua participação, com o teu empenho, com as tuas práticas, com o envio das tuas atividades, certinho? Tá combinado aí? Perfeito, né? Então bora lá, bora ver quem é essa professora, o que ela faz, né? De onde ela veio, quais são aí as competências que essa professora tem. Então dá uma olhada no nosso slide. Então, eu sou a professora Irislene Mendes, tá? Eu sou graduada em Educação Física pela Faculdade Metropolitana de Porto Velho. Também tenho graduação em Design de Animação pela FAG do Paraná. Sou pós-graduada em especialização em Educação à Distância e as Tecnologias Educacionais pela FARR do Mato Grosso do Sul. Também tenho uma outra pós em especialização, né, em Metodologias do Ensino da Educação Física. Legal, né? E agora, só para não ficar parada, para não deixar o sangue coalhar, eu estou cursando uma outra faculdade, né, que agora é de Arquitetura e Urbanismo, pela finca aqui de Porto Velho, e simultâneo a isso também estou fazendo uma outra pós, que é em Animação e Modelagem 3D. Eita, prof, você não cansa não? Canso, tá sendo ralado, tá sendo puxado, mas a gente precisa estar sempre se atualizando, não é mesmo? E esta daqui sou eu, a professora Iris, ok? Gravadinho, me conheceu? Perfeito! Então bora lá. O que nós temos aí à frente? Nós vamos conhecer agora quais são as atividades, né? Quais são as temáticas que nós iremos trabalhar aí dentro da nossa unidade 1. Lembrando que Educação Física nós temos duas unidades. A primeira, ela está voltada para manifestações da atividade física e o corpo na contemporaneidade. É isso mesmo. O que nós vamos ver, Prof. Iris? Acompanhe aqui comigo. Nessa aula 1, que é justamente essa aula de hoje, essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro contato, nós iremos falar aí sobre epidemiologia e atividade física. Na nossa aula de número 2, nós teremos aí a pirâmide da atividade física. Na aula de número 3, tecnologia, trabalho e lazer integrado às práticas corporais, certo? Na aula de número 4, mídia e os padrões de beleza. Na aula de número 5, imagem corporal e atividade física. Na aula de número 6, teremos manifestações culturais das lutas. A aula de número 7 será a produção de práticas de capoeira. E a aula de número 8 será uma aula de revisão. Então, alguns conteúdos que nós abordamos aqui em cima anteriormente, eles serão revisados aí para vocês realizarem a avaliação parcial, a avaliação da unidade 1, certo? E ainda compondo aí a unidade 1, nós temos a aula de número 12, né? Passa alguns dias para alguns estudantes que ficarem na recuperação, terão essa chance aí na aula de número 12 de recuperar a sua nota, né? No componente de Educação Física. Tranquilo? Beleza. Então vamos continuar aqui, vamos conhecer um pouquinho mais sobre tudo que a gente tem aqui. Nessas nossas aulas, nós iremos trabalhar aí diversas competências. Essas competências, vou vir até aqui contigo um pouquinho, vem aqui comigo que eu vou conversar contigo. Essas competências, elas estão atreladas aí ao novo ensino médio, né? Você já deve ter percebido nas aulas dos outros professores que tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Então agora a gente trabalha com algumas competências. E
em educação física, nós temos aí 5 competências que eu quero mencionar para você, que eu quero apresentar para você. Então, dá uma olhadinha aí no nosso slide. Olha só, nós temos a competência de número 1, que será compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas corporais. A de número 2, exercitar o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação. Educação física, modéstia à parte, faz muito bem isso aqui, né, gente? A competência de número 3 será utilizar aí diferentes linguagens corporais para exercer com autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, certo? A competência de número 4 será reconhecer as formas de expressões identitárias pessoais e coletivas, agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. A gente tem temáticas fortes aí, né, interessantes aí, trabalhando nas nossas aulas. E a competência de número 5, que será aqui compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais. Ufa, prof! Bastante coisa aí para a gente estar trabalhando, certo? Certo. Mas, prof, me diz aí, qual é a competência dessa aula de hoje? Essa aula de número 1. Olha só, já te mostro. Então, como eu falei, nós temos aí 5 competências, né? 7 competências. Temos diversas competências, mas aqui eu trouxe para você 5, né? E em conformidade, a competência de número 5, ela fala do quê? De compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo e vivenciando-as como forma de expressão de valores e identidade em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade, certo? Nessa nova roupagem do novo ensino médio, a gente também trabalha com habilidades. E aí nós temos diversas habilidades, caríssimos estudantes. Dentre elas, nós vamos mencionar aqui, nós temos aí 16, mais especificamente, tá? 16 habilidades aí voltadas para a educação física. E aí nós temos aqui para essa aula, essa habilidade de número 5 aqui, que fala sobre praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de autoconhecimento, autocuidado e construção de laços sociais e seus projetos de vida. Veja que está elencado com tudo, né? Com as eletivas que vocês possivelmente já devem estar trabalhando, com o projeto de vida, né? Então, a educação física também faz parte aí desse bolo delicioso que a gente está aí cortando agora aí ao meio em diversas fatias para melhor aí do conhecimento de vocês, da aprendizagem de vocês. E aí, para essa nossa aula de hoje, mais especificamente, nós temos um objetivo de aprendizagem. Qual é, Prof. Iris, o objetivo de aprendizagem? Então, o objetivo que eu quero com vocês hoje é que vocês analisem as relações entre as práticas corporais de saúde, a partir da perspectiva da saúde e do lazer como um valor pessoal e social. Então, a gente vai dar significado e importância aí às práticas corporais, sistematizadas, né, organizadas, bem orientadas. Então, faz parte aí desse nosso objetivo de aprendizagem. Temos também aí que compreender, tá? Os aspectos conceituais, aplicabilidade da epidemiologia da atividade física no contexto da saúde pública, identificando aí os determinantes e estágios de comportamento da atividade física e as suas diferenças. Vem aqui comigo rapidinho antes da gente falar de fato da nossa temática. Ufa, prof, tem bastante coisa pra gente ver aí, né? Tem. E vocês vejam aí o quanto que a educação física ela também é importante nesse processo aí de conhecimento, de fortalecimento aí dessas aprendizagens que vocês têm, certinho? Então, bora começar, bora conhecer o que a gente tem aí falando sobre epidemiologia? Então, dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só. Então, nós temos aí a aula de número 1, que é epidemiologia e atividade física. Vocês devem estar pensando, prof, tem a ver com Covid? Será? Prof, tem a ver com uma pandemia que nós acabamos de passar? Nós vamos ver tudo isso nessa aula de hoje. Então, olha lá. Nossa aula de número 1, nós iremos aí trazer como subtópicos definições do que é essa epidemiologia, o que é atividade física e o que é saúde. A gente precisa entender bem o que é cada uma dessas 3 etapas, certo? Nós também veremos aí
as relações entre a epidemiologia e a atividade física. Perfeito? Temos aqui também um modelo epidemiológico e determinante da atividade física, tá? E para finalizar, nós veremos aí os estágios de comportamento da atividade física. Então, são 4 tópicos aí, subtemáticas importantíssimas. A primeira delas, sem mais delongas, será sobre definições sobre o que é a epidemiologia, a atividade física e a saúde. Você saberia me dizer o que é isso? Olha só. Então, o que nós entendemos sobre isso? Epidemiologia, quando a gente pensa aí numa população, né? Essa epidemiologia, ela é uma das ciências básicas da saúde pública. Como assim, prof? Como assim uma das ciências básicas? Então, vamos fatiar essa palavra para a gente buscar entender o que seria essa epidemiologia. Então, ep significa sobre, em cima de. Demio, população, povo, e logia, o estudo. Então, nós temos aí um estudo, né, sobre a população, né, a respeito da população. Então, o que essa epidemiologia faz, né? De que ela trata? Então, ela é uma ciência que estuda os fenômenos da saúde, doença e os seus determinantes em grupos na população, certo? Tranquilo, né? Então, quando a gente pensa assim, ó, vem aqui comigo de novo. Bem pertinho aqui de ti para tu prestar atenção aqui em mim. Então, quando a gente fala de epidemiologia, a gente está falando aí de estudar o comportamento dessas populações e como que alguns comportamentos, principalmente os negativos, vão influenciar aí em alguns gastos, por exemplo, do governo. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, em doenças doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, né? O quanto que isso interfere, né? E o quanto que a atividade física pode contribuir, né? Em cima dessas doenças, dessas patologias, para a redução desse número populacional aí de pessoas que se encontram com essas doenças, certo? Então, continua me acompanhando aí. Bora dar uma olhada no slide. Presta atenção. Então, nós temos aqui a aplicação desses estudos, aliás, para controlar os problemas de saúde. Então, a gente pega esses dados, essas informações e busca fazer um controle. Esse controle, né, a nível governamental, né? E aí a gente tem o quê, prof? A gente tem informações muito importantes relacionadas à saúde, tá? Sendo a ciência básica para a saúde coletiva. Então, a gente está pensando aí num grupo de pessoas muito grande, certo? Como se comportam os brasileiros, por exemplo, em relação às práticas das atividades físicas. Quem pratica mais atividade física está mais ativo, né? Fisicamente ativo, tem aí a redução de doenças crônicas. Então, tudo isso está relacionado à epidemiologia. E aí, esses estudos, eles incluem o quê, prof? Eles incluem vigilância, eles incluem observação, eles incluem pesquisa analítica e também aí experimentos. Existem experimentos aí sendo realizados aí com a população para saber, né, essa conexão aí entre a diminuição das doenças crônicas e a prática regular do exercício físico, né? É um dos tópicos. A epidemiologia faz essa correlação aí, tá? O que mais, profs? Então, para que servem esses estudos, prof? Ele serve em especial para reduzir problemas de saúde da população, certo? Ele vai estudar aí principalmente, tá? Vou pegar aqui uma outra canetinha para a gente poder ressaltar mais ainda, principalmente estudar a ausência, tá, de saúde sobre as formas de doenças e o seu nível de gravidade e complexidade, tá? Ele vai me servir também, esses dados epidemiológicos, prof, para me fornecer aí dados, tá, para os órgãos de saúde, para que eles possam caracterizar as doenças e ainda realizar associações com o perfil de transmissão. Então, aqui a gente está falando de atividade física, de exercício físico, mas tem os focos voltados somente para as doenças, tá? Não ao todo
correlacionado aí à associação entre atividade física e exercício físico, mas a gente já começa a entender aí sobre essa ausência de saúde nas formas de doença. Perfeito? O que mais, Prof. Iris? Então, nós temos aí agora que entender o que é atividade física. E aí eu venho aqui contigo de novo e te pergunto, olhando aqui nos teus olhos, vem cá, olha aqui para mim. Me diz aí, o que é atividade física? Sabe me dizer? Ah, prof, é jogar futebol, é fazer natação, é correr. Será que é isso mesmo? Não, prof, eu já via em algum lugar que atividade física não é isso. Isso que o colega acabou de mencionar tem a ver com os esportes, tem a ver com exercício físico. Então, se tu tá com esse segundo pensamento aí, tu já tá no caminho certo. Por que tu tá no caminho certo? É o seguinte, a atividade física são atividades que a gente realiza aí de forma contínua, tá? Sem se preocupar aí com a prática de fato do exercício físico, sem sistematizar. Então, por exemplo, se eu pegar uma colher e levantá-la para colocar o alimento na boca, posso chamar isso de atividade física? Posso. É uma atividade, é um movimento, né, que eu estou executando naquele momento. Agora, se por exemplo, eu faço algum desses movimentos que aparecem aqui atrás, que vocês estão vendo aí na nossa aula, né, de forma sistematizada, jogar basquete, fazer alongamento, fazer musculação, fazer aí atividades funcionais 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, 15 minutos, 20 minutos todas as vezes que eu vou, 30 minutos, 1 hora, aí você já percebe um ritmo diferente, certo? E aí agora a gente vai entender teoricamente o que é uma atividade física. Então dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só, o que o nosso slide traz aí? Olha lá o nosso slide. Então, nós temos aqui que a atividade física, ela é qualquer movimento corporal. Por isso que eu falei aí da colher, certo? Então, essa atividade física aí, ela é produzida pela estrutura dos nossos músculos esqueléticos, né? Essa junção aí corporal entre músculos e ossos, executando essa movimentação, a gente pode chamar aí de atividade física. Tá? E ela tem um gasto energético, só que esse gasto energético ele é reduzido, ele é menor. Até mesmo porque nós não estamos fazendo aí uma atividade aí sistematizada, correto? Tudo bem. E aí nós temos componentes e determinantes de ordem biopsicossocial, cultural e comportamental, certinho? Então dá uma olhada no slide, chamei aqui, né? Mas acho que você não acompanhou, vem aqui comigo. Então só para a gente frisar aqui, é qualquer movimento corporal produzido pela nossa musculatura esquelética que resulta de quê, prof? De gasto energético. Então eu tenho um gasto aí, certo? Mas esse gasto é pequeno. Nós temos aí componentes e nós temos determinantes aí importantes aí que devem ser observados. Tá, prof, eu já entendi, então já consegui diferenciar a atividade física e um pouquinho do exercício físico. Mas e o que é saúde que você falou que iria explicar? Saúde, olha só, o que é saúde? A saúde, a gente precisa entender que ela não é somente a ausência de doenças. Ah, prof, eu não estou doente, eu não estou gripado, eu não estou com problemas cardíacos, eu não estou com diabetes. Não é somente essa ausência dessas doenças, essa ou outros tipos de doença, tá? Mas sim, o que a gente precisa frisar? Vou até colocar o nosso marca-texto aqui para você entender. Nós precisamos entender que ela está correlacionada a um estado de comportamento de bem-estar físico, mental e social. Olha a junção desses três aí trabalhando aí de forma positiva com você. Então, quando eu tenho um estado completo de bem-estar físico, mental e social, eu posso entender que eu tenho saúde, tá? A gente também precisa entender que ela é uma condição humana que está ligada às dimensões física, social e psicológica, né? Ela se correlaciona aqui essa primeira parte que nós mencionamos agora há pouco. E aí ela pode ser caracterizada por polos positivos e polos negativos.
Em especial, os polos positivos estão ligados aí quando eu tenho esse estado completo de bem-estar físico, mental e social, certo? Vamos entender agora essas correlações aí dessas palavras que a gente mencionou até agora. Então, vamos ver essas relações entre agora a epidemiologia e a atividade física, né? O quanto que isso está relacionado aí a esse controle aí de saúde. Então, nós observamos e entendemos que a epidemiologia, ela congrega métodos e técnicas de 3 áreas principais de conhecimento. Quais são essas áreas, prof? Então, para eu conseguir conseguir esses dados, eu preciso de obter, né, algumas técnicas, alguns métodos. Dentre eles, nós temos aí a estatística, as ciências da saúde e as ciências sociais, que vão me dar embasamento aí para eu poder ter dados fortes sobre a epidemiologia, certo? O que mais, prof. Iris? Então, nós temos aí essa relação ainda com essa epidemiologia e atividade física, onde nós temos o uso aí das tecnologias, né, mais sofisticadas, mais precisas, que vão atuar aí nas mudanças, né, que vão trazer essas informações para futuramente gerar mudanças no estilo de vida populacional, certo? Normalmente, o que a gente observa aí na epidemiologia? A gente vê dados com muita predominância aí de hábitos negativos, né? E a gente está buscando aí fazer mudanças. Então, nós vemos aí comportamento sedentário e sedentarismo, quando a gente vê essas respostas aí dos dados epidemiológicos, certo? E aí, o que a gente precisa começar a pensar, já que estamos pensando aqui em mudanças de estilo de vida? Precisamos colocar a atividade física na nossa lista, na nossa prioridade, mas uma atividade física sistematizada, ok? Precisa de um trabalho aí dos governos, das políticas públicas, para poder favorecer essa saúde pública aí com o envolvimento da atividade física sistematizada, tá? Sistematizada. Como que são realizados esses estudos, prof? Então, a gente tem que observar aí que existe uma frequência, né? Existe uma distribuição e existe tipos aí a serem observados. Para quê, prof? Por quê? Porque a gente observa que existem aí na humanidade, em diversas épocas, diversos tipos de doenças, né? Então, tá aparecendo um número muito alto de determinado tipo de doença. Por quê? O que carece, né? O que está faltando para ter essa diminuição? Então, a gente começa a observar aí esses dados com relação à humanidade. Aí, quando a gente observa essas doenças, a gente observa se são de ordem genética, se são relacionadas ao meio ambiente ou se são correlacionadas ao estilo de vida. Meu estilo de vida é mais ativo, meu estilo de vida não é tão ativo fisicamente. Como que é? Isso é que vai determinar aí os eventos relacionados aí à saúde ou à ausência dessa saúde. Perfeito? O que mais, prof. Iris? E aí, por que é importante a gente estudar epidemiologia no Brasil, né? Em específico aqui no nosso país? Porque a gente consegue aí descrever condições de saúde da população, conseguimos aí investigar os fatores determinantes da situação de saúde, também conseguimos aí, através desses dados epidemiológicos, esses estudos, avaliar o impacto das ações preventivas para alterar a situação de saúde, certo? Até aí tudo bem, tudo tranquilo, sem nenhum problema, maravilha. O que nós temos aí então, prof? Nós temos que entender que existe um trabalho em conjunto para a gente conseguir todos esses tópicos aqui mencionados, né? Por isso que a gente consegue perceber essa importância aí da epidemiologia. Então, um grupo de pessoas é estudado, verificado, vem aqui comigo, né? Seja pessoalmente ou seja através do telefone com perguntas, alguns questionários que eles fazem. E aí existem algumas instituições, existem alguns órgãos que coletam todos esses dados. Possivelmente você ou alguém da sua família já deve ter passado aí por algum tipo de pesquisa, né, de censo, e através desses dados é que é colocada essas informações que foram passadas
que são coletadas para esses estudos epidemiológicos. Claro que existem diversos tipos de pesquisas, né? Mas nós temos órgãos específicos para isso. Entre os órgãos nós temos aí o IBGE, tá? Que ele é o Instituto Brasileiro aí de Geografia e Estatística. Lembra que a gente falou que um dos tópicos lá é a estatística para conseguir esses dados epidemiológicos? Pois é. Temos aí também a Pesquisa Nacional de Saúde, temos aí o Vigitel. Vigitel também é um órgão que contribui bastante com essas pesquisas, com essas informações, para poder estar observando aí esses dados populacionais em relação à saúde. Perfeito? Então dá uma olhadinha aí no nosso slide. Quando você vê essas imagens aí, você vai identificar que está relacionados a instituições, a órgãos aí que estão obtendo dados importantes para os estudos da epidemiologia. Então, reforçando, IBGE, a Pesquisa Nacional de Saúde, tá? A Vigitel Brasil. Então, até coloquei aqui um tópico interessante do que, prof? Se você tem 18 anos ou mais, né? No caso de vocês ainda não, mas possivelmente algum parente de vocês sim. Possui telefone fixo e mora em uma das 26 capitais ou no Distrito Federal, poderá ter a sua linha telefônica sorteada e receber a ligação do Ministério da Saúde. Então, essa ligação do Ministério da Saúde, do Vigitel, vai coletar dados, eles vão se identificar para poder alimentar esse banco de dados, tá? Então, é assim que funciona esse sistema de vigilância de fatores de risco, em especial aqui das doenças crônicas não transmissíveis, que a gente já comentou anteriormente, certo? Vigitel. O que o Vigitel faz, prof? O Vigitel, ele monitora a frequência e distribuição dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Ele também descreve aí a evolução anual dos indicadores. Ele traz aí subsídios de planejamento e acompanhamento de ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças e de agravo aí dessas doenças não transmissíveis, certo? Tranquilo? Entendido até aqui? Se eu perguntar para você qual o papel, qual a importância da existência, por exemplo, desse trabalho do Vigitel Brasil, você saberia me dizer, certo? Tranquilo? Compreendido? Que bom, fico feliz. Então, bora continuar então. Olha só. E aí, o que a gente percebe, né? A gente olha para essa água aí tão gostosa, né? O ventinho batendo nessa água, pensando no equilíbrio aí da nossa saúde, da nossa saúde biopsicossocial, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de corpo, de mente, né? A gente está falando de físico, a gente está falando dessa junção todo. O que a gente precisa? A gente precisa ter esforços muito grandes para buscar o equilíbrio da nossa saúde, certo? Qual é a nossa meta? Né? O que a gente busca? Busca aí um aumento dos níveis populacionais de atividade física. Então, a nossa proposta aqui, dentro das nossas aulas, é incentivar você, é incentivar sua família, você incentivar seus parentes, você incentivar seus amigos para a prática regular do exercício físico, tá? Sistematizada, organizada, com intensidade, com duração, com frequência, tá? Mas isso não é feito de qualquer jeito. Então, a gente precisa entender que precisamos de conhecimento, né, dos benefícios da atividade física. A gente já deve ter uma leve noção, a gente vai aprender um pouco mais nas nossas aulas, certo? Para que isso tudo, prof? Por que eu preciso desse equilíbrio todo? Porque aí eu vou estar promovendo, né, fazendo a promoção da atividade física, eu estou colocando meus esforços na busca da saúde, na saúde no corpo inteiro, certo? Como? Através de políticas públicas, através de programas, através de projetos. Você pode ser um agente aí, pode ser esse alguém, vem aqui comigo que eu quero falar contigo. Olha só, você pode ser esse alguém que pode transformar a realidade aí da tua comunidade, certo? Do teu bairro, da tua rua, né, da tua gleba, aonde você estiver, com a prática regular do exercício físico.
Sim, você pode incentivar outras pessoas, né, a se tornarem mais ativas. E aí, quando a gente pensa nesses dados que a gente viu aqui, a gente percebe que tem um número muito elevado de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, né? E a gente precisa agir. A gente também pode contribuir buscando estar ativo politicamente, né? Buscando ações, envolvendo a comunidade, buscando melhorias. Tudo isso vai fazer parte desse bolo da busca da saúde aí, da tua comunidade, do teu grupo, da onde tu mora, certo? E aí, para a gente frisar mais um pouco sobre tudo isso, dá uma olhada aí que nós vamos assistir agora a uma matéria jornalística, tá? Uma externa interessante. Então, dá só uma olhadinha no slide. Dá uma olhadinha no slide para você saber qual é a temática da aula. Olha só. Então, o nosso slide ele será sobre epidemiologia na educação física, certo? Vamos saber mais sobre a epidemiologia, ciência que estuda o comportamento e determinantes de doenças em uma comunidade. O professor da Unir de Educação Física, Edson Farias, vai explicar melhor para a gente sobre a epidemiologia na sociedade contemporânea. A epidemiologia hoje ela está bastante em voga por causa do surgimento da pandemia da Covid-19. Descoberta da cólera em Londres, nos meados de 1800. Ele é considerado hoje o pai da epidemiologia moderna, que é o John Snow, que era um médico sanitarista. Então é bem interessante o estudo dele, naquela época, né, que ele detectou através das observações já de um estudo bem intervencionista, começou a observar os pacientes dele, que ele tratava eles no hospital, eles retornavam aos seus lares e dali uma semana, 2 semanas, 15 dias, eles retornavam ao hospital. E isso começou a chamar a atenção dele. E aí ele fez sentido inverso, vendo os pacientes virem ao hospital, ele começou a se dirigir às casas desses pacientes que retornavam ao hospital. E observando os lares naquela época, ele detectou que esse problema dessa cólera, dessa bactéria, vinha dos poços artesianos, né? Então, foi uma descoberta relevante para a época, no qual ele mandou fechar todos os poços artesianos na época, e essa água foi tratada, e com isso ele sanou o problema da epidemia na época da cólera. Dentro do estudo epidemiológico se estuda geralmente pandemias, epidemias, surtos e etc. E esses estudos eles têm as suas classificações, né? Então hoje se fala muito, quando se fala em estudos epidemiológicos, se fala em estudos de prevalência e estudos de incidência. Então estudos de prevalência são casos que já surgiram. E estudos de incidência são casos ainda que virão a acontecer. Então, hoje, a Covid-19 está muito dentro dessas duas metodologias de estudo, de prevalência e de incidência. De prevalência, a gente já tem uma prevalência de pandemia do ano anterior, que é 2020, e agora tem já os estudos de prevalência até metade agora de julho de Covid, e a partir daqui agora está se acompanhando os novos casos que estão surgindo, né, dessa pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19, juntamente com os casos de dengue e malária, podem ser exemplos aplicados ao cotidiano do estudante rondoniense? Sim, e deve ser aplicado, né? No caso da malária, a gente sabe que a malária é uma epidemia, ela é mais localizada na região norte do Brasil, né? No nosso país é mais visto na região norte. E sim, o estudo da malária ela sempre vem sendo acompanhada, né? É um estudo, como se diz, não é um estudo que se diz transversal, mas é um estudo mais longitudinal que ela vem sendo acompanhada, a evolução dela e também a medicação, né? A epidemiologia propicia benefícios à população? Qual o impacto e de que forma tais benefícios são percebidos?
O grande benefício é esse, como a epidemia ela trata de estudar muito os determinantes sociais e os fatores associados à saúde. Então, sempre está se fazendo estudos, né? Estudos, como se diz, transversais, estudos locais, que é feito com coleta de dados, e estudos longitudinais que acompanham a população por um tempo mais longo, né? Mas o importante aí é assim, por que se faz esses estudos? Para levantar esses dados, né? Esses dados geralmente vão gerar informações e essas informações vão disseminar em conhecimento científico. Voltando, você assistiu aí a nossa matéria jornalística e agora a gente retorna para reforçar esses conhecimentos. Dá uma olhada no nosso slide aí. Olha só o que a gente tem. Então, nós temos aí um modelo epidemiológico de determinante da atividade física, certo? Vamos entender mais um pouquinho sobre tudo isso. Nesse modelo, a gente busca aí identificar os níveis de prática de atividade física. O que mais, prof? Buscamos aí também identificar os determinantes das causas e das consequências do padrão de atividade física. E ainda buscamos propostas, né, de intervenção para reverter a situação encontrada. Esse é o seu papel de cidadão. Buscar propostas de intervenção para reverter a situação encontrada, relacionada aí à ausência de saúde, à ausência da prática da atividade física regular, certo? O que mais, profires? Então, nós observamos aí que a epidemiologia da atividade física, ela vai estudar as relações de quê, prof? De fator de risco, de fator de proteção e a relação entre tudo isso. Quando a gente fala de fator de risco, a gente está lembrando que o sedentarismo, ele é um grande fator de risco, tá? Eu ficar muito tempo acomodada, sentada, deitada, isso pode ser um grande fator de risco, né? Eu não tenho movimento aí na minha vida, no meu estilo de vida não existe movimento, então isso pode ser um grande fator de risco. Como fator de proteção, eu busco aí um estilo de vida mais ativo fisicamente. Olha aí, eu já estou tendo respostas positivas. E aí eu faço agora uma correlação entre a prevenção dessas doenças crônicas degenerativas com a prática da atividade física regular, certo? O que mais, profires? O que a gente observa, né, quando vê esses dados epidemiológicos? Que existe diagnóstico de fatores de risco que estão correlacionados à saúde, né, à situação de saúde, que estão trazendo impacto da prevenção. O que está correlacionado aí a essa situação de saúde? Os determinantes aí da atividade física. E aos impactos, prof, da prevenção? Reduzir esses agravos aí da saúde. Então, quando a gente observa lá aquela palavrinha do sedentarismo, que é o fator de risco ali, a gente tem que pensar que esse sedentarismo, essa ausência de movimento, vai agravar os impactos aí correlacionados à saúde. Quer ver só uma coisa? Dá uma olhada nesse próximo slide aqui, ó. Olha só. Então, nós temos aqui alguns dados do Vigitel 2021 que aponta que o percentual de adultos, né, pessoas maior ou igual a 18 anos, que praticam, olha bem, atividades físicas no deslocamento equivalente a pelo menos 150 minutos. 150 minutos. 150 minutos é o que, prof? Nós temos aí 1 hora 60 minutos, né? 2 horas nós temos 120, né? E aí nós temos mais 30 minutinhos, então 150 minutos de atividade física. Se você fizer aí 5 vezes por semana 30 minutinhos, vai dar esse percentual. Então nós temos aqui diversas capitais. E trago aqui para você, em especial Porto Velho, né? Um percentual aí de 11,77, tá? De pessoas acima de 18 anos que têm a prática regular da atividade física. Certo? Então, um percentual razoavelmente bom em relação aos outros, tá? Deslocamentos, né? Então, eu saio da minha casa, vou para o trabalho, vou para a escola. A gente está falando disso, de deslocamentos a pelo menos 150 minutos por semana, tá? O que a gente tem que observar? Alguns determinantes, vou colocar aqui uma outra coisinha para você
verificar junto comigo, tá? Alguns determinantes aqui da atividade física. Nós temos aí variáveis demográficas que estão correlacionadas aí à idade, sexo, nível socioeconômico, grau de instrução, tá? Variáveis ambientais que estão correlacionadas ao clima, locais apropriados, à urbanização. Temos também aí, que mais? O suporte social da família e dos amigos. Então, esses tópicos, eles vão nos ajudar aí, ou não, a determinar aí a atividade física. O que mais, Profires? E aí nós temos também atividades cognitivas de percepção, né, de barreira de intenção do exercício físico, distúrbios de humor, percepção sobre saúde, alta eficácia, percepção de esforço. Então, tudo isso está correlacionado, certo? O que mais, Profires? Chegamos aqui no estágio de comportamento da atividade física. E no estágio de comportamento da atividade física, o que a gente percebe? Que existem aí estágios, né? Como a gente já bem mencionou. Nós temos estágio aí de pré-contemplação, de contemplação e de preparação. Então, quando eu estou contemplando, prof, a atividade física? Quando eu tenho apenas a intenção de mudança do meu comportamento. Eu estou pensando, tá? De contemplação, eu já pretendo mudar esse meu comportamento nos próximos meses, nas próximas semanas. E de preparação, eu já pretendo fazer mudanças imediatas no meu comportamento, certo? Então, nós estamos falando aí de 3 estágios bem interessantes. Nós temos mais 2 aqui para mencionar, que seria o estágio da ação e o estágio da manutenção, tá? Eu quero saber daqui a pouco em qual estágio que você está. Então, da ação, eu já fiz aí modificações no meu comportamento e da modificação eu busco aí modificar de forma contínua. E agora eu te pergunto, em qual estágio da atividade física você está? Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu, professora Iris, estou no estágio de ação, né? Recentemente eu passei por uma cirurgia, mais ou menos uns 2 meses, e estou retornando às minhas práticas regulares de atividade física sistematizada, de exercícios físicos. E já vou te adiantando que estou me sentindo muito bem. E por isso, claro, não poder deixar de passar, eu gostaria que você, junto comigo, viesse nesse momento que a gente chama de exercite-se. Tá? Esse momento exercite-se, você irá realizar alguma prática, alguma brincadeira, algum jogo, alguma coisa para te incentivar, para te dar aquele start, para tu também entrar junto comigo nesse estágio da ação e futuramente ficar no estágio da manutenção, certo? Então, vem aqui comigo, dá uma olhada aí o que a gente está falando, do que a Profira está mencionando. Então, nós temos aqui agora o momento aqui do exercite-se. E como proposta para essa nossa atividade de hoje, eu trago para você um exercício sugerido para você fazer aí com seus colegas. É uma atividade simples, a gente vai começar devagar, tá? Já te adianto que todas as aulas a gente vai ter esse momento exercite-se, tá? A prof vai ficar muito feliz, aqui o avatarzinho da Prof Iris, vai ficar muito feliz em te ver se movimentando. Então, o que tu vai fazer? Tu vai desenhar aí um círculo, tá? De 1 metro de raio, ou seja, do centro para a ponta, né, para um dos cantos, um das laterais, vai ter 1 metro, ou seja, vai ter 2 aí, né, se você pegar em linha reta. Você vai posicionar aí algum objeto no centro, aqui eu coloquei uma garrafinha, e vai tentar resgatar esse objeto sem pisar dentro do círculo. Como que tu vai fazer isso? Aí tu vai precisar de ajuda de alguém, vai ter que usar a tua criatividade para tentar conseguir aí avançar nessa proposta de atividade. Tu pode buscar ajuda aí de algum colega teu, certo? Vem aqui comigo. Você viu aí, vou pedir até para o meu diretor aqui afastar um pouco mais para você aproveitar esse cenário que ele foi feito exclusivamente com muito carinho para ti e para você se exercitar. Já te peço aí para registrar tudo que tu fizer na aula de educação física, perfeito? Então, te aguardo aí na próxima aula. Tchau!